já achou que nunca ia conseguir ler algum livro todo? Pois é, eu também não. Oi, gente! Eu queria conversar com vocês sobre um assunto que tem feito muito parte da minha vida: a leitura. Nós vamos falar hoje sobre leitura. É um assunto que eu jamais acharia que eu poderia algum dia falar sobre ele e ele ter se tornado algo tão importante na minha vida, na minha jornada com Deus, no meu autoconhecimento. Eu espero muito que vocês gostem e eu quero compartilhar um pouco aqui com vocês sobre como foi que eu comecei a ler. Gente, assim, a minha história com a leitura é uma história de amor e ódio para começo de conversa. Por muito tempo eu achei que eu não gostava de ler, que eu nunca ia conseguir ler um livro todo e sempre foi algo muito difícil para mim. Eu tentei várias vezes e nunca fluía, nunca dava certo, nunca ia assim verdadeiramente para frente, mas isso mudou no ano passado, quando eu passei por uma fase muito difícil. Eu comecei esse processo de ir atrás de leitura, claro que com uma pessoa me orientando. Eu pedi orientação para me começar com a leitura do que eu precisava no momento, do que eu estava vivendo no momento e que agregasse, sabe, com que tudo que estava passando e para mim entender as coisas. Depois que eu comecei essas leituras, tudo mudou e eu descobri que nem eu e nem a leitura éramos um problema. O problema estava no tipo de leitura que eu estava lendo, claro, né? No tipo de leitura que eu estava lendo. O que me fez gostar de ler foi uma necessidade de entender algumas coisas que estavam acontecendo e isso vem perpetuado, graças a Deus, até esse ano de 2025 e eu espero que continue assim, com esse crescimento. Eu comecei a minha leitura com livros cristãos, com temas que me edificavam de verdade. E a leitura, ela foi uma grata surpresa. Ela passou a ser um momento meu com Deus. Eu passei a querer ler a Bíblia. Eu já li alguns livros da Bíblia há muito tempo atrás, mas esse despertar para a leitura me fez querer ler a Bíblia e tentar entender ela, não só ler e ficar vago, mas procurar entender as escrituras e aplicar na minha vida. A leitura trouxe isso para mim, essa questão de ter mais proximidade com Deus. Eu me sinto muito mais próxima com Deus através da leitura. Passou também a ser um momento comigo mesmo, de autocuidado mesmo. Eu acho que quando eu estou lendo, eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando da minha mente, do meu espiritual, do meu intelecto. Hoje a leitura é um dos meus momentos preferidos do dia. Eu vou mostrar para vocês hoje alguns livros que eu já li. Na verdade, o primeiro que eu li foi Manso e Humilde. Esse livro, ele é perfeito. Se você quer entender e tem vontade mais de entender e se aprofundar sobre Jesus, sobre quem ele é, como Jesus se sente perto de você. Ele é uma leitura que faz a gente entender, quebrar algumas dúvidas, alguns pensamentos que a gente tem de Jesus, e pra gente entender o coração de Cristo. Vocês estão vendo aqui a minha pequena coleção, que eu nunca imaginei que eu ia ter uma mini coleção de livros. O segundo livro que eu li foi esse daqui, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Ele também tem um curso que você faz junto. Ele é um livro de um aprendizado muito grande, sabe? Quebra vários paradigmas, vários pensamentos errados que foi construído na nossa mente durante muito tempo e que muitas pessoas têm esse pensamento de ficar desesperado de saber qual é a vontade de Deus para minha vida. E esse livro, ele é um estudo, um ensinamento muito grande. Eu gostei muito de ler ele. Uma ficção que eu li recentemente foi essa daqui, A Lâmina Mais Cortante, e é muito divertido. Se você gosta de As Crônicas de Nárnia, dessas coisas assim, encantada e tal, é uma leitura relaxante para você ler quando você quer só descansar. É uma leitura conforto, eu diria.
Eu sempre estava lendo ela, principalmente à noite, antes de dormir, porque é uma leitura que você não precisa aprender nada com ela. Tipo, não requer tanta atenção como principalmente esse Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. É um livro que eu leria e li ele pela manhã, porque na manhã eu entendo que para mim funciona melhor assim, porque é o momento que eu consigo aprender melhor e absorver. Então, esse daqui eu estava lendo ele à noite, em ocasiões esporádicas, assim, que não precisava muito da minha atenção. E deixa eu afastar um pouco aqui o Harry. Um livro que eu li também, Anne Frank, só que o que eu li foi o que a minha irmã me emprestou depois que eu li, que eu comprei ele aqui pra ficar. Mas é um livro que conta a história dela, como eu já falei aqui em um vídeo, e eu indico muito se você quer saber um pouco sobre a história da Anne Frank, se você conhece sobre o Holocausto. É bem interessante essa leitura. Esse daqui também, Verdadeiro Evangelho, do Paul Walsh. Esse livro, ele é muito bom. Eu indicaria para você ler, tipo assim, todo ano, e eu vou ler ele todo ano, porque é um livro muito necessário. Tipo assim, um puxão de orelha na gente. Ele fala sobre a pecaminosidade do mundo. Ele é considerado um livreto, né? Ele tem poucas páginas. Outro também que eu super indico é O Deus que Destrói Sonhos. E esse livro, ele é... Nossa, eu não tenho nem palavras. Ele é um livro que ele vai de encontro com vários pensamentos errados que a gente tem, que nos ensinaram sobre Deus, que Deus ele não pode ser domesticado, se realmente a gente amaria a Deus e continuaria servindo Ele se Ele não realizasse os nossos sonhos. Esses foram os livros que eu já li e que eu queria compartilhar com vocês. Dei só uma rápida pincelada aí, mas são livros que eu li, que eu quero reler depois, no futuro, e que me indico para vocês. Você pode achar que não gosta de ler como eu achei, mas o problema, como eu falei, não estava em mim nem na leitura, estava no tipo de leitura que eu estava lendo. Tentei ler até Harry Potter e não consegui. Eu parei na metade dos 2 primeiros livros, não foi pra frente. E olha que eu gosto muito de Harry Potter. Então você pode achar que não gosta de ler, ou você quer começar a ler, não sabe e não encontrou ainda qual tipo de leitura que vai te prender, que você vai se interessar. E eu te indicaria a começar com algo pequeno, não um livro de 500, 600 páginas. Eu acho que a leitura ela é uma construção. Eu não comecei com um livro grande, não que seja uma regra, mas eu acho que faz mais sentido você começar com pequenos passos e você procurar um tema que você ama. Não é que você goste, é um tema que você ama, que você tenha vontade e anseio de querer saber sobre. Porque foi assim comigo. Eu queria entender e saber sobre Deus, que eu achava que eu conhecia. E essas leituras, como eu queria tanto saber, entender e conhecer sobre, essas leituras me ajudaram muito. E foi aí que eu me encontrei, graças a Deus. Eu agradeço a Deus por isso, e eu nunca imaginaria estar falando isso aqui hoje com vocês, falando sobre leitura e mostrando a minha mini coleção de livros. Não foi uma coisa planejada que eu disse, eu vou começar a ler e eu vou fazer uma coleção de livros. Não, foi com pequenos passos e cada vez mais querendo ler e querendo ler e querendo ler. E as minhas compras hoje estão se resumindo a livros. E eu fico muito feliz por isso, porque é uma coisa que nasceu realmente no meu coração. Eu acho que deu certo a leitura também para mim, tanto por ser uma época muito conturbada, muito difícil da minha vida, quanto eu não estava me obrigando a ler. Eu acho que todas as vezes que eu tentei e fui frustrada na leitura, que eu não consegui ir adiante, foi porque eu sempre me forçava a querer ler. Eu não tinha vontade de querer ler. Eu me forçava porque eu acho que seria bom, ou porque eu estava vendo uma pessoa lendo, e aí eu ficava com raiva porque eu não conseguia ler. Mas é porque eu estava me obrigando a ler, não era uma coisa que eu ansiava, que eu desejava ler, até porque os assuntos também não eram
coisas que eu queria saber, não era coisas que me prendia, que eu amava de fato. No próximo papo eu vou mostrar a vocês as minhas novas compras literárias, o que é que eu estou lendo, como é que tá sendo essas leituras, se eu indicaria essas leituras que eu estou fazendo e por que que eu escolhi cada uma delas. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo muito grande no coração de vocês e até a próxima. Tchau!